a todos. No contexto das legislativas de março, o Contra conversou com candidatos de pequenos partidos de direita portuguesa, que são geralmente marginalizados pela imprensa corporativa. Esta é a conversa que gravámos com o Nuno Afonso, cabeça de lista da coligação Alternativa 21, pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Olá, boa tarde, Nuno Afonso. Bem-vindo ao Contra Conversa. Nós vamos começar com... Eu vou-lhe fazer aqui 4 perguntas muito sintéticas, só de enquadramento ideológico. Peço-lhe que o Nuno, a estas 4, responda com alguma síntese, porque depois nós podemos desenvolvê-las melhor no decorrer da conversa, ok? Portanto, para já, o que eu gostaria de saber é qual é a posição da Alternativa 21 em relação a estes temas. Primeiro, ideologia de género, teoria crítica da raça e cultura woke. Bem, sobre a ideologia, bem, basicamente podemos falar dos 3 temas em conjunto. Sim. Nós no nosso programa não temos propriamente nada sobre nenhum destes temas, pelo que eu sei. O que eu posso falar, portanto, será mais do meu ponto de vista pessoal e do meu passado político. Portanto, eu tenho uma postura muito crítica em relação a qualquer um destes temas. Não é? Em relação à cultura woke, eu acho que nós estamos a caminhar para uma sociedade com pontos de vista e com atitudes e com medidas que, no meu ver, se roçam muito aquilo que eu não quero ser ofensivo para ninguém, mas são situações quase idiotas que eu vejo em certos casos. E outro tema que podemos introduzir aqui, e é factual com isto que eu estou a dizer, pelo menos do meu ponto de vista, tem a ver com os desportos, com o facto de haver homens biológicos a competir com raparigas e com mulheres em desportos. Portanto, juntamos isso também à questão da cultura woke. Eu acho que isso é completo. Eu sou uma pessoa muito pragmática. O meu cérebro funciona de uma maneira muito pragmática. Quando eu não compreendo uma coisa, eu não acredito. Eu não consigo acreditar em coisas que eu não compreendo. Que não consigo explicar. E isso eu acho que é uma coisa tão lógica e tão de bom senso que me ultrapassa. Eu não consigo perceber como é que alguém não vê da mesma maneira que eu. Eu sou muito democrata e acredito que toda a gente pode e deve ter as suas ideias. E se forem ideias completamente diferentes das minhas, até antagónicas, eu aceito e respeito as ideias de cada um. Mas há coisas que são tão lógicas que me custa a perceber. Como é que alguém pode achar que é normal um homem que produziu testosterona durante 20 e tal anos competir com miúdas de 14 a 15 anos em provas de natação, um homem com 2 metros e qualquer coisa, jogar basquete com raparigas de 1,70 m, não? São coisas que para mim são tão lógicas que me incomodam como é que alguém não pode fazer, não pode achar o mesmo. Mas lá está, respeito. Chegou ao rugby. Chegou ao rugby, sim. O rugby que é um desporto de contacto físico, não é? Há uns meses houve uma... Não, pior ainda, chegou ao MMA, não é? Sim. Às lutas, não é? Nós temos um homem biológico a bater numa mulher, coitada. Que horror. Coitada. Não é justo sequer. Eu tenho a certeza que há muitas mulheres que davam porrada em muitos homens, mas a questão não é essa, é que não é justo. Sim. Estamos a falar da mesma categoria, não? Portanto, não é normal. Eu vi há uns meses uma prova qualquer de ciclismo na Austrália, em que o vencedor ganhou com horas de vantagem sobre a segunda classificada, que era uma prova feminina. E isto é inaceitável, inclusivamente. E nós andamos há anos a ouvir falar em igualdade e em paridade e em tudo isso. Eu não percebo como é que as feministas, e nós vemos muitas das feministas atuais que se batem ou se bateram durante anos por isto, fecham os olhos a isto. Porquê? Porque parecia mal serem contra isto, porque estamos a falar de transexuais e dos direitos Sim. e tudo isso. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, as primeiras pessoas que se deviam revoltar contra isto deviam ser mesmo as mulheres. Sobretudo as que se dizem feministas, porque isto é uma tentada à mulher. Nós, neste momento, temos homens a ganhar concursos de beleza femininos, temos homens a ganhar provas desportivas femininas, temos homens a serem considerados a mulher do ano, ou a entrarem no top da mulher mais sexy, como aconteceu na Austrália, com um gajo horroroso. Aqui ainda por cima, há alguns que disfarçam, mas isto acaba por ser completamente, na minha opinião, e lá está como eu disse a respeito dos outros, mas isto é lunático para mim. Portanto, eu
Sou Ok. contra tudo isto e acho que a nossa sociedade está por um caminho muito errado, porque depois leva a muitas outras coisas. E nós temos um exemplo de um país para nós extremíssimo como a Austrália. Vou entrar agora aqui numa outra temática que, na realidade, acaba por se alinhar, que é a temática da eutanásia, da eutanásia da forma como é no Canadá. No Canadá, nós temos pessoas que pedem para ser eutanasiadas para morrer, tem que se dizer assim, não é? Porque não têm condições financeiras, não é? Porque estão mal economicamente. E o próprio governo aprova uma coisa destas. Em vez de ajudar as pessoas a recuperarem a vida e a terem sustentabilidade económica, preferem matá-las. E eu acho que isto é a subversão completa do que é o humanismo. E eu, em particular, dado o meu passado político, já fui acusado de muita coisa, não é? Coisas absurdas e pessoas que não me conhecem minimamente para fazerem esse tipo de juízos sequer. Mas eu, em primeiro lugar, sou humanista. Acho que a vida humana é a coisa mais importante que há. Portanto, eu a ver uma coisa destas, isto é desumano, isto não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, Sabe, deixa-me contar-lhe só aqui este episódio muito brevemente. Houve uma senhora no Canadá que era veterana de guerra e tinha um problema de mobilidade e escreveu para o Instituto de Segurança Social responsável por cuidar destas pessoas do governo canadiano. Porque ela vivia num apartamento de 2 andares, num duplex, e precisava que lhe montassem um elevador de escada. E o governo canadiano respondeu-lhe que sobre o elevador de escada não podiam ajudar, mas que podiam ajudar a morrer. é inacreditável isso. Esta história, isto é factual, porque a senhora depois veio para a imprensa contar a história, mas diz muito sobre este tema da eutanásia e de como é que os governos hoje em dia estão a ver esta questão, que é justamente tenebroso. Mas pronto, adiante. Em relação a... Diga. Sim. E mais uma vez, eu acho que isto está tudo junto, não é? Pois está. Eu publiquei, inclusivamente, há uma semana ou 2, uma entrevista a um comentário de uma pessoa muito importante da BBC. Uma senhora que me parece muito importante, não sei se o Paulo viu. Esta senhora, que é negra, não me recordo o nome dela, deve estar no meu Insta ou numa rede social qualquer, que eu publiquei esse tipo de história. A senhora dizia que os brancos eram uma raça sanguinária e assim mais uns quantos exemplos desse género. E eu estou a falar que o racismo inverso não existia, não é? Não existe. Pois. Portanto, não é possível os negros serem racistas para com os brancos ou para com os mulatos e tudo isso. Mas a gente vê que é exatamente o contrário. No caso desta senhora, imaginemos que era um branco da BBC ou de qualquer outro lado, que dizia que os negros só são aquilo. Eu sou completamente contra qualquer tipo de racismo. Em primeiro lugar. Exato. Acho que já tínhamos chegado a essa conclusão há muitos anos, não é? Que qualquer discriminação por raça é errada, não é? Portanto, é qualquer mesmo, não é só para um lado ou só para outro. Exatamente. Portanto, eu acho que deve haver respeito por todos. Mas o que se passa na sociedade agora é que parece que uns podem dizer tudo e os outros não podem dizer nada. Eu ouço falar em movimentos de, como é que é, Black Power. Se surgisse um movimento White Power, eram completamente perseguidos e tudo isso. E bem, se calhar bem, depende do... Não, e bem, exatamente. Eu vejo que uns podem tudo e outros não podem nada. Eu dou mais um exemplo. Eu sou vereador na Câmara de Sintra. E na Câmara de Sintra organiza, em parceria com a Câmara de Lisboa, organizava, porque este ano já não vai fazer, um festival de cinema. O ano passado, o festival de cinema foi direcionado para as prisões. Havia filmes sobre a vida das prisões, um filme brilhante com o Michael Fassbender, em que ele esteve presente, depois comentou o filme a seguir. O filme era brilhante, era sobre o Mira, ele é irlandês, e o filme foi brilhante. Mas depois havia vários tipos de espetáculos dentro do Festival de Cinema e conferências com várias pessoas. Uma das pessoas que convidaram para vir cá falar, e veio a Portugal, esteve aqui em Sintra, eu não estive presente, foi a Angela Davis. Eu não sei se o Paulo sabe quem é. A Angela Davis é a ativista dos Black Panthers. Os Black Panthers são um movimento criminoso. Sim. Lutavam pela libertação dos negros e se calhar numa altura em que fazia sentido haver algum tipo de luta,
mas eles eram muito terroristas, mataram pessoas. Sim, os métodos foram sempre muito discutíveis, exato. A própria Angela Davis esteve presa, porque a arma que matou uma pessoa, não se conseguiu provar que tinha sido ela ou não, mas a arma que matou um juiz que foi raptado numa sala de tribunal pelo grupo, um juiz ou um advogado, a arma era dela, estava em nome dela e ela estava presente. Portanto, ela acabou por ser tida e depois fugiu para um país da América do Sul, agora não me recordo qual. O que é certo é que essa senhora veio para Portugal e toda a gente a idolatrou. E a Angela Davis é uma figura imensa. E eu acho que isto não é normal. Nós não podemos idolatrar depois que mataram outras pessoas. Não podemos. Uma coisa é uma situação de legítima defesa e nós sabemos que há situações diferentes. Mas isto são coisas... São coisas demasiado básicas. É o mesmo que temos, e agora vou entrar na parte política, e também dou um exemplo aqui de Sintra. Nós tivemos um presidente de uma junta de freguesia a condecorar um terrorista, uma pessoa que foi condenada por terrorismo. Fui eu que denunciei isto, mas a verdade é que o presidente da junta depois veio justificar perante mim que não tinha conhecimento disso quando decidiram atribuir a condecoração, a medalha de mérito da freguesia. Mas a verdade é que foi uma pessoa condenada, uma pessoa que foi condenada por matar 18 pessoas. Não sozinho, mas numa organização que matou 18 pessoas. Entre elas um bebê de 6 meses. Ainda por cima, num grupo terrorista, em que praticamente todos se arrependeram, mostraram arrependimento, foram libertados mais cedo, e este não. Este cumpriu a pena toda porque nunca se arrependeu. E há poucos anos até deu uma entrevista, nem foi ele, foi a mulher dele que também tinha sido condenada, a dizer que enfatizava com a dor das vítimas, das famílias das vítimas, mas não se arrependia que aquilo tinha feito. Esta pessoa, em 2023, pleno século XXI, recebeu uma condecoração. E nós temos um partido político, inclusive, as pessoas como esta é um caso desses, como candidatos autárquicos, ou pessoas como estas, na base, na gênese do partido e a pertencer a órgãos nacionais do partido. É isso que eu acho que é inaceitável, porque, em primeiro lugar, lá está, na minha opinião, isto é uma das duas coisas, em primeiro lugar está a haver humano. Claro. Muito bem. Muito bem. Vamos mudar aqui de assunto para as políticas net zero de Bruxelas e acordos climáticos de Paris. Qual é o posicionamento da Alternativa 21? Qual é o pensamento da Alternativa 21 em relação a estes acordos e a estas políticas que têm gerado alguns protestos, alguns não, massivos protestos por parte dos agricultores na Europa, por exemplo? Os agricultores e não só. Pois, e não só. Eu ouvi uma expressão, já não sei de quem foi. Era uma senhora, mas não lembro de quem foi. Dizia que sempre que ouço falar em alterações climáticas, olha para o bolso. Põe a mão no bolso. Pois. A verdade é essa. Sempre que algum governo fala em alterações climáticas é que nos vão taxar qualquer coisa. Não é? Eu acho que a frase construções climáticas é uma construção que a política, que a classe política que manda na Europa arranjou para nos sacar dinheiro, para nos impor uma determinada agenda, e nós, como cordeirinhos, muitos de nós vamos atrás de tudo isso. Eu tenho todo o gosto em discutir poluição, em discutir o meio ambiente, em discutir a ruralidade, a discutir o aproveitamento dos solos. Custa-me falar em alterações climáticas, para ser sincero. Pois. Acho que é uma construção. Às tantas é uma expressão mais política do que científica, não é? Sim. Corre mais da política. Não, eu acho que é uma expressão política. Pois. Em relação à guerra na Ucrânia e aos conflitos no Médio Oriente, qual é a linha de pensamento do Alternativa 21? Bem, a Alternativa tem a linha, lá está, dentro do caráter humanista que eu falei, dentro do espírito conservador que nós temos, isto falando com base naquilo que é ligação, achamos que qualquer guerra é errado. Portanto, qualquer país que inicie uma guerra, seja por que motivo for, está a falhar. E neste caso da guerra da Ucrânia, concretamente, foi a Rússia que invadiu a Ucrânia e que deu início a um conflito armado. Que não é uma guerra civil, não é como é que eles diziam, uma operação militar especial, é uma guerra que está a matar muita gente e mata gente dos dois lados. Há líderes, e os verdadeiros líderes veem isso nestas coisas, que se preocupam com o seu povo, como todos. Há outros que não querem saber, e por agendas ideológicas, e às vezes por agendas pessoais, acabam por sacrificar pessoas que são, na verdade, inocentes. Em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, eu tenho uma proximidade, uma relação que tive com alguns países da ex-União Soviética, nomeadamente com a Geórgia. A Geórgia foi invadida em 2008 pela Rússia. Houve pessoas que morreram, houve pessoas que desapareceram, por isso simplesmente, e a parte mais rica do país acabou por ficar nas mãos dos russos.
inclusivamente depois cá fora do Ocidente, nós não temos essa ideia, mas os russos acabam por continuar a dominar por aquilo que foi a União Soviética. Em Tbilisi, que é a capital da Geórgia, a 100 km da capital, existe uma base militar russa. Portanto, com dezenas de soldados russos dentro do território georgiano, além do pedaço da Geórgia importante que eles roubaram. Por acaso é só o pedaço que faz a ligação ao Mar Negro. Não é? Depois, em 2014, tivemos aquilo que aconteceu na Crimeia. Ainda em 2014, houve aquele ataque ao avião holandês que circulava por aquela zona e foi abatido. Um avião de passageiros, foram 200 e tal pessoas, se não me engano. E tudo isto passou impune. A verdade é que o que acontece agora, com a guerra que disputou, entretanto, é uma consequência de nós não termos feito absolutamente nada e termos permitido que tudo fosse feito. O Putin não se lembrou de atacar agora só há 2 anos. Ele já tinha atacado em 2008 e já tinha atacado em 2014. A verdade é que ninguém fez absolutamente nada. E é isso que eu acho errado. Permitiu-se que ele fizesse tudo, permitiu-se que acontecesse aquilo que aconteceu. E o engraçado é, comparando agora com o que se está a passar em Israel, é que nós vimos muita gente, sobretudo ligada à esquerda, a condenar Israel, mas nunca vimos ninguém a condenar a Rússia desde 2008. A Rússia invadiu 2 países, anexou partes importantes de 2 países e ninguém criticou da parte da esquerda. E em relação a Israel já não tem direito a se defender porque os outros estão simplesmente a lutar pela sua liberdade e são tudo muito bons rapazes. Quando nós sabemos que o que aconteceu no dia 7 de outubro foi assim uma coisa assustadora. As pessoas em festa e de repente há uma invasão e as mulheres são violadas, as crianças são violadas. Isto é inaceitável, lá está, ao espírito do humanismo também. E eu acho que isso é inaceitável. Acho que tem que haver algum cuidado na guerra, porque obviamente não se pode matar indiscriminadamente, isso é óbvio, mas também é muito difícil lidar com terroristas e correndo o risco de parecer muito agressivo e bruto, o que eu acho é que nós lidamos com terroristas não podemos usar os valores pelos quais nós nos regemos. Não podemos analisar a situação com base naquilo que nós achamos que nós faríamos. Porque eu jamais usaria, se tivesse uma guerra, um inocente ou uma criança como escudo humano. Mas estas pessoas fazem. Por isso é que eu acho que a leitura que nós fazemos dos casos tem que ser feita mediante aquilo que se está a passar lá e não à luz da nossa forma de pensar e da nossa vivência, como analisar factos históricos. Eu posso analisar factos históricos à luz da atualidade, que não vou analisar da forma correta, não é? Tudo aquilo que se passou no século XIII, no século XIV e no século XV passou-se naquela altura. Eu não posso analisar situações à luz do que aconteceu agora. É a mesma coisa em relação à localização e às pessoas que estão a lidar com as situações. Eu não posso analisar o comportamento de Israel para com o Hamas da mesma maneira que eu analiso a minha rivalidade do benfiquista com o sportinguista. Às vezes é agressivo na mesma, mas eu sei que há limites que não são ultrapassados. Ali não, ali a ideia que eu tenho é que não há limites. Okay. Foi curioso ter referido a questão de não, moralmente ou eticamente não estarmos em posição de avaliar e fazer juízos de moral sobre acontecimentos do século XV, por exemplo, porque hoje está muito na moda classificar de bárbaros e colonialistas doidos e genocidas pessoas que viviam no século XVI. Era mesmo isso que eu estava a referir. Pois, e isso a mim enerva-me um bocadinho, porque, por exemplo, como os ingleses estão a fazer, que é considerar que o Francis Drake era um genocida. Eu acho que a maior parte dos ingleses, se encontrasse o Francis Drake numa sala, encostava-se a um cantinho com tanto medo que o homem, só com a presença dele, um homem que era de uma coragem, um grande descobridor, um homem civilizador também, e nós no sofá, depois ali no sofá a ver televisão mainstream, a fazer juízos morais sobre esta gente, é um bocado estranho, mas adiante. Diga-me uma coisa. Aquela perseguição ao padre António Vieira, não foi? É a mesma coisa, exatamente. Bom, eu queria aprofundar aqui um bocadinho consigo o tema da Ucrânia e da Rússia, porque não considera, porém, apesar do seu ponto de vista, e que eu respeito, mas não considera que a Rússia também foi um bocadinho levada a esta questão da Ucrânia por causa da expansão da NATO para o leste da Europa. Ou seja, a partir do momento... Eu não sei se o Nuno viu a entrevista do Tucker Carlson ao Vladimir Putin, viu? O Putin teve algum cuidado em ter ali naquela primeira meia hora em tentar explicar as condicionantes históricas, mas não vale a pena irmos muito por aí. Mas o meu ponto é este.
A partir do momento em que a Rússia, em que o Bloco Soviético caiu, não terão sido as expectativas russas traídas pelo Ocidente, porque o Ocidente continua a considerar a Rússia, na verdade, como uma potência inimiga. E a Rússia, nessa altura, principalmente ali em 1990, 2005, coisa assim, estava a tentar, digamos, ocidentalizar-se, ou seja, à maneira russa, porque será sempre à maneira russa, eles têm uma identidade muito forte, a tentar uma economia de mercado, a tentar um simulacro de democracia. E, enquanto isso, a NATO continua a operar como se a Rússia ainda fosse o inimigo. Isto é apenas uma pergunta, ok? Não estou a tentar impingir maneira nenhuma de pensar, mas há aqui esta componente da expansão da NATO para o leste da Europa e da intenção, por exemplo, de fazer da Ucrânia um país membro da NATO, que é capaz também de ter contribuído para a situação atual, ou não? Bem, aquilo que o Paulo usou como introdução é precisamente aquilo que eu acredito. E já digo isto há muito tempo também. Em 91 foi a extinção da União Soviética. E a verdade é que havia expectativa na União Soviética de facto se ocidentalizarem e começaram a entrar em empresas internacionais, e mudou o estilo de vida, começaram inclusive a mudar o estilo de vida e começaram a abrir a uma corrente económica diferente daquela que estava muito antes. Que tem mais abundância, mais produtos, mais escolha, na verdade, não é? Mas a realidade é aquilo que o Paulo disse, que é a minha opinião desde há algum tempo a esta parte, e até pelas ligações que tenho. Nós, ocidentais, sempre olhamos para a Rússia como inimigo, nunca percebemos que com a União Soviética vamos tentar trazer estas pessoas para nós, vamos tentar, eu não diria ocidentalizá-los, porque como referi, tem uma identidade muito própria e tem uma história exatamente nossa. Portanto, não digo que os íamos educar, mas pelo menos íamos respeitá-los e mostrar-lhes que estamos abertos a recebê-los e que eles nos recebam a nós também e partilhar conhecimento e partilhar muita coisa. E isso, na minha opinião, nunca chegou verdadeiramente a acontecer, que nós sempre tivemos receio daquilo que eles representavam e daquilo que eles tinham sido e com medo que voltassem a ser. Portanto, eu acho que há uma responsabilidade grande do Ocidente para o facto da Rússia nunca se ter aberto também totalmente ao Ocidente e que depois acaba por levar àquilo que está a acontecer agora. Sim, houve uma grande pressão da NATO a colocar bases do soviético, do russo, sim. A questão da Ucrânia entrar ou não para a NATO, eu acho que só começou a ser colocada depois da invasão estar iminente, não antes. Mas há uma coisa que é verdade, Paulo, isto volto àquilo que eu disse no início, que para mim quem começa uma guerra tem sempre responsabilidade. E a guerra deve ser sempre evitada. E se o meu vizinho comprar uma pistola, e eu sou o que ele comprou uma pistola, eu não o vou matar porque me sinto ameaçado por isso. Não é? Há que haver algum cuidado também no tipo de reação que se tem. E eu acho que se devia ter tentado com muito mais afinco a via diplomática do que aquilo que se tentou. Ok. Muito bem. Muito bem. No programa da Alternativa 21 há um foco muito intenso, encontra-se em várias páginas do programa, o foco nas energias limpas, ditas limpas, ou verdes, se quiser, ou renováveis, se quiser. Mas a expressão, há aqui qualquer coisa que vai-me perdoar, mas incomoda-me na expressão energia limpa, porque eu ainda estou a perceber, e há muita gente como eu que ainda está a perceber, inclusivamente cientistas, se existe isso da energia limpa. Ou seja, por exemplo, um veículo elétrico é movido a energia limpa? Não. Eu posso dizer, sim. Diga. Portanto, a coligação é uma coligação de dois partidos, não é? Que é o Aliança e o MPT. O MPT foi o primeiro partido ambientalista em Portugal. Foi fundado pelo Gonçalo Ribeiro, pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro, que foi uma pessoa, que era um homem brilhante no seu tempo. E há uma componente muito grande, de facto, na questão ecológica. Mas algo que o MPT tem defendido defende-se precisamente com a energia elétrica, sobretudo os veículos automóveis. Não é de todo uma energia limpa. O MPT tem defendido muito mais a questão do hidrogênio, e que
Okay. Sim. Que, de facto, a eletricidade não é energia limpa. Eu vi hoje, por acaso, aquilo, embora fosse uma fotografia verdadeira, parece uma anedota, que é um centro de carregamentos automóvel alimentado por um gerador. Sim, há muito disso. Nós chegamos ao ponto deste ridículo. Lá está, isto volta àquilo que eu disse no início. A nossa sociedade está a ficar ridícula. Eu às vezes tenho que me conter para não dizer esta palavra. Parece que estou a ser arrogante, que sou branco. Não é nada disso, mas eu acho que isto é tão básico que não faz sentido. Portugal deixou de produzir, fechou as centrais a carvão. E depois vai comprar a eletricidade. A Espanha que produz as centrais a carvão. Na cabeça de alguém que faz sentido. É isso que eu não percebo. Nenhum, absolutamente nenhum. Aliás, os próprios espanhóis acho que estão agora a tentar fechar as centrais nucleares que têm. Apenas por questões ideológicas que não se compreendem, ainda por cima em plena crise energética, não é? Por falar em centrais nucleares, eu posso dizer, mas faço aqui um parênteses forte. Isto é a minha opinião, não é a opinião da coligação, porque eu sei que o EPT não comunga desta minha opinião. Mas eu acho, e tenho a minha convicção, de que a fusão nuclear devia ser muito bem estudada. Quer dizer, estudar ela já era, mas levarmos verdadeiramente a debate a utilização da fusão nuclear. Claro. Em questões económicas é uma evolução brutal. Depois, lá está, é a minha opinião, eu prefiro isso. Não acho que seja. Nós temos a ideia, quando ouvimos falar de fusão nuclear e da utilização de uma central nuclear em Portugal, com a fusão nuclear, como ela é feita agora, as pessoas lembram só de Chernobyl, do que aconteceu no Japão. Não tem nada a ver, são energias completamente diferentes e podem haver Chernobyl nuclear. A forma como ela é completamente diferente. Obviamente. É muito mais segura neste momento, é muito menor o espaço ocupado, é muito menor o perigo, porque as oscilações do terremoto, por exemplo, não afetam como afetam em Chernobyl ou no Japão. Portanto, eu acho que era importante haver um debate sério na sociedade sobre isto. Depois, lá está, eu sou muito favorável a democracias participativas, como é a Suíça, por exemplo. Eu acho que devia ser muito bem estudado, muito bem explicado aos portugueses, depois que fosse feito um referendo, e se seguisse qual a melhor forma, apresentando os dados todos, inclusivamente o quão vantajoso economicamente seria para o país. Exato. Ok. Vamos agora aprofundar aqui um bocadinho as características programáticas da Alternativa 21. A coligação dá prioridade à saúde no seu programa. Sim. E defende, a meu ver, muito pertinentemente, o alargamento dos serviços como, por exemplo, a osteopatia, medicinas alternativas e o reforço operacional da odontologia. Considerando, porém, os custos já insustentáveis do Serviço Público de Saúde, não terão estas medidas tendência para agravar esse desequilíbrio orçamental? Em primeiro lugar, eu acho que a saúde, nós damos mais destaque à saúde, é logo a primeira dos nossos eixos de propostas, porque eu acho que a saúde é o que mais preocupa neste momento os portugueses. E eu falo disto, já agora se me permite aqui um parênteses para fazer aqui uma introdução a isso. Então. A nossa coligação é uma coligação de pessoas normais, pessoas comuns. Portanto, não há aqueles políticos de carreira que andavam os autores a abanar bandeiras e depois aos 20 estavam na junta de freguesia, aos 30 na Assembleia, e pronto, viveram a vida toda a ocupar cargos públicos e viver isso. Nós somos pessoas normais que aguentam o seu trabalho, a maior parte de nós profissionais liberais, até temos médicos, advogados, eu sou arquiteto de profissão. Portanto, somos pessoas normais e passamos na pele, sofremos na pele os mesmos problemas que os portugueses comuns sofrem em relação à saúde. Eu posso dizer, em termos pessoais, e agora para mim, eu estou desde março do ano passado à espera de uma consulta, porque o médico de família há 2 anos não foi substituída a minha médica de família, e eu, que até fui doente oncológico, devia ter prioridade, não tenho médico de família, e tive um acidente e estou com o joelho em fanicos há mais de 1 ano à espera de uma consulta. A minha mãe, que é doente cardíaca, devia ter feito um exame no ano passado que não fez, porque não conseguiu uma consulta também. Portanto, nós sofremos na pele aquilo que os portugueses sofrem. E por isso damos tanta importância à questão da saúde. Mais do que nós temos todas essas propostas que falou, mas temos propostas que, no meu entender, são muito importantes, são mais na base da prevenção da saúde. Porque isto é o meu ponto de vista também, e não tanto, falo mais em termos pessoais. Eu acho que nos hospitais se procura, vou tentar dizer isto sem parecer muito agressivo também, não se procura curar, claro. Nós tentamos amenizar a dor, amenizar a doença, mas vamos só prolongando, percebe?
É paliativo mais do que... Quase sim, mas mesmo em qualquer situação. Porquê? Porque é uma indústria farmacêutica muito grande, há um lobby muito grande por trás de tudo isto e se calhar é preferível tratar o sintoma do que tratar o motivo ao sintoma. É um bocado a ideia que eu tenho. Por isso é que eu sou muito favorável também, mesmo na medicina, à questão da proximidade das pessoas com os hospitais. Em Portugal há muita tendência de se levar alguma coisa vai só para o hospital. E isto incentiva exatamente a cultura. No hospital não se trata a doença. No hospital trata-se mal imediato quando a pessoa lá chega. Eu chego lá, com dor de cabeça muito grande, vão dar qualquer coisa para tirar as dores. Olha, dou um exemplo. Quando eu tive um acidente, fui para o hospital com o joelho em farinhos e cheio de dores. E o que disseram foi, não posso fazer nada, tem que se fazer ressonância magnética, aqui não se pode fazer, porque eu lhe posso dar uma injeção para as dores. Não deixe dar uma, a dor eu aguento, era forte, mas eu aguentei durante uns dias. A questão é essa, a ideia que eu tenho é que em Portugal há muita cultura do hospital. Sim, sim. No hospital, como eu disse, não se trata do problema na sua lista. Mas o problema não é só das pessoas, não são as pessoas que têm mentalidade ao hospital. As pessoas vão ao hospital porquê? Não há outra opção. Não, exato, porque os outros serviços, exatamente. Os centros de saúde estão fechados, portanto, não há outra opção. Temos mesmo que ir ao hospital. E aí isso está a funcionar muito mal. Antigamente havia os SAPs. Eu lembro quando eu era vida havia o SAP. SAP era Serviço de Atendimento Permanente. Sim, eu também me lembro perfeitamente. Era ao lado da minha rua, não é? Portanto, sim. No meio da cidade. E que por acaso funcionavam lindamente, eu não percebo, sinceramente. E eu não percebo porque instalou-se esta cultura de hospitais. Não querendo entrar em teorias da conspiração, mas a ideia que dá é que parece que as pessoas queriam mesmo que nós fôssemos para hospitais para não ser tratados. Aí vem também a questão não só da saúde preventiva, nós apostarmos na saúde preventiva, que eu acredito mesmo nisso. Eu acho que se nós conseguimos incentivar as pessoas a ter uma vida mais saudável, inclusive nós propomos no nosso programa que o IVA, os impostos, o que é pago em ginásios, por exemplo, na prática desportiva, deve ser deduzido, deve ser de IRS como se fossem despesas de saúde. É uma das medidas que nós propomos. Eu lembro-me que cheguei a falar, e cheguei a pensar e estudar isto, quando estava no Partido dos Estudantes, de fazer uma proposta para baixar o nível dos ginásios para 6%. Mas em conversas com vários diretores de ginásios e com pessoas que trabalham na área, que é uma área que eu também trabalho, chegámos à conclusão que se baixasse o nível de 23% para 6%, que era justo, não é? Porque sendo considerado despesa de saúde, não se ia refletir muito nos utentes. Na verdade, provavelmente os ginásios nem sequer baixavam os preços e acabava por se refletir mais no ginásio do que propriamente no consumidor no utente final. Por isso daí esta proposta de ser dedutível em CDRS, porque aí é benéfico para quem investe. E se a pessoa tem cuidado com a sua saúde, acaba por vir mais tarde, ou curto, médio prazo, ou até a longo prazo, a ajudar no que poupa também o Serviço Nacional de Saúde, porque mais dificilmente ficará doente, tem uma imunidade diferente, sente-se mesmo fisicamente mais forte, portanto recorrerá menos ao Serviço Nacional de Saúde quando vier a precisar, que será seguramente mais tarde. Portanto, eu acho que a questão da prevenção é extremamente importante. E aí também aquilo que falou, e é verdade, e foi uma proposta que eu fiz no partido onde estava antes, logo no início que o deputado único tomou posse, foi uma proposta minha que fiz em conjunto, eu não posso dizer os nomes, mas com algumas pessoas ligadas à osteopatia, com muito nome em Portugal, pessoas que já tinham uma proposta preparada nesse aspecto, e eles ajudaram, não fui eu que os ajudei, eu limitei basicamente a usar todo o conhecimento que eles têm na área, e depois com aquilo que eu entendo que é a forma de lidar com isto, eu acho que igualando aquilo que se faz já em vários países civilizados, portanto isto não é uma maluquice, a introdução de alguns destes tipos de medicina, que eu considero medicina complementar e não medicina alternativa, como é muito conhecido, tem tudo para beneficiar. Uma pessoa que se apresenta no centro de saúde com uma dor, se calhar não tem que ficar 3 horas à espera de fazer um raio-x ou de um médico, e pode ir a um osteopata para tentar perceber o que é que tem. Se depois for algo mais complicado, se o osteopata for um profissional que sabe aquilo que está a fazer. Exatamente. Porque nós temos cursos de osteopatia, pode, se tiver que ser, encaminhar para um médico de medicina tradicional. Se conseguir resolver logo a situação, é menos gente que temos ali no centro de saúde, e há menos gente, sobretudo é menos gente a tomar medicamentos. Exatamente. É uma coisa que também me incomoda, eu acho que nós em Portugal temos a ideia de dar medicamentos a toda a gente. Sim, o Nuno está a falar como pessoa que é exemplo vivo do que está a dizer. Eu tenho, como passo aqui a vida sentado à frente do computador, tenho um problema muscular nas costas, que comecei por tratar do género, quando isto chegava a um ponto eu não podia mexer e ir para o hospital, até que comecei
depois, e injeções de cortisona e o diabo 7, e até que, muito simplesmente, encontrei um osteopata que vai resolvendo o problema. E como eu disse também, eu também sou um bom exemplo disso. Como eu disse, eu tive um problema oncológico há uns anos. E, obviamente, que o problema oncológico tem que ser tratado com quimioterapia, uma forma de lidar com aquilo. Foi a minha osteopata, a naturopata, que acima de tudo é a minha amiga, e que me auxiliou nisto. Ela disse-me logo: para tratar aquilo que tu tens de fazer quimioterapia e radioterapia, se assim tiver que ser, fazer os tratamentos que são normais. Agora, o que eu vou fazer é acompanhar ao longo de todo o processo, de forma a que o teu corpo se adapte o melhor possível àquilo que vai sofrer, porque vai sofrer e sofreu muito, de forma a que não tenhas ainda mais repercussões a nível físico do que aquelas que já vais ter, que não dá para escapar. E a verdade é que, quando se faz quimioterapia, muitas vezes, e acontece frequentemente, aquela mais normal, quando se vai fazer, depois de fazer um ciclo, quando se vai fazer o outro a seguir, às vezes os níveis da hemoglobina não estão ainda propícios a que se faça um novo tratamento, então tem que se adiar mais uns dias ou mais uma semana, que é o habitual. Eu consegui fazer os tratamentos todos seguidos, nunca tive que adiar nada. E até perto do final do último ciclo, acho que foi no último ciclo, até ao último ciclo, o meu nível de hemoglobina estava dentro do normal para uma mulher, que é ligeiramente abaixo do normal. Mas estava elevado para uma pessoa que já tinha feito aqueles ciclos todos, não é? Portanto, eu estou certo disto, que foi a forma como ela também se empenhou a ajudar-me, o facto de eu também ter sido rigoroso a cumprir tudo aquilo que me era ensinado. Eu li tudo o que havia para ler sobre nutrição em situações daquelas, eu tinha imenso cuidado com aquilo que comia e fui seguindo sempre o que ela me ia sugerindo, e a verdade é que fiz os tratamentos mínimos que eram para fazer, portanto fiz os ciclos mínimos, e já passaram 10 anos e eu estou aqui. E venceu. Menos de um ano depois de ter tido o cancro, fiz 190 km de bicicleta até rápido. Boa, excelente. Muito bem. Diga-me uma coisa, a carga fiscal sobre o contribuinte em Portugal é a opressora do desenvolvimento económico, como é óbvio, e que soluções é que apresenta a Alternativa 21 para aliviar este fardo, sem prejudicar depois as prestações da segurança social e a oferta dos serviços públicos? A performance do Estado. Eu fiz há pouco, há dias, um vídeo em que eu explicava a minha posição sobre isso, e lá está, tem a ver. Se calhar eu tenho que, às vezes, tenho um bocado de receio de dizer as coisas da forma como digo, pode parecer mesmo uma arrogância, eu tenho considerado que seja uma pessoa. Mas eu acho que há coisas que são tão lógicas e tão fáceis de entender que não percebo como não se entende. Eu tenho ouvido, nestes últimos debates das legislativas, eu tenho ouvido partidos que têm dezenas de pessoas a trabalhar atrás deles nas questões económicas, a falarem e fazerem autênticos leilões. Vamos subir o ordenado mínimo para 1.100 euros, vamos subir para 1.200, vamos subir para 1.300. Isto é completamente idiota. E eu dei um exemplo no vídeo que fiz. Se eu tiver uma empresa com 10 funcionários a receber o ordenado mínimo, porque eu só lhes posso pagar o ordenado mínimo, tenho 10 funcionários. Se eu subir do ordenado mínimo do ano passado para aquilo que querem propor, para os 1.100 ou 1.200 euros, o custo, portanto, o funcionário vai ganhar mais 300 euros, 300 euros por mês, a empresa vai ter um custo de mais de 500 euros por cada um deles. Exato. Ou seja, se eu tiver 10 empregados, ao aumentar desta forma o ordenado mínimo, eu vou gastar mais 5.000 euros por mês. Ou seja, o ordenado de 5 dos meus 10 empregados, metade dos meus 10 empregados. Eu, como empresário, só vou ter 3 hipóteses. Ou fecho a empresa, ou despeço gente, ou aumento o preço do meu produto final, seja ele qual for. É a forma que eu tenho de ganhar dinheiro para Sim. que estou a gastar a mais. E o que é que isto vai fazer? Se eu despeço gente, aumenta o desemprego. Logo, segurança social ou bancária. E a segurança social quem é que paga? Nós. Se eu aumento exponencialmente o preço dos produtos, e isto acontece de uma forma generalizada na sociedade, o que é que vai acontecer? Inflação, claro. Isto é idiota, isto é tão básico. Não faz sentido nenhum. Não percebe isto. Só há uma solução para isto, é baixar os impostos ao trabalho. Os impostos, sobretudo, quer dos das empresas, quer do lado das empresas, quer do lado dos funcionários. Os funcionários, fazendo as contas assim direto, se tiver 1.000 euros e pagar 20%, ganhar 1.000 euros e pagar 20% de imposto, leva 800 euros para cá. Se só pagar 10, leva 900, leva mais 100 euros por mês. No final do ano, são 1.000 e tal euros a mais. Portanto, isto é lógico. E é a mesma coisa para a empresa. Se a empresa, em vez de gastar 1.500 euros com um funcionário que só ganha 1.000,
gastar 1.200, o Estado recebe mesmo, recebe menos, os funcionários têm mais dinheiro para gastar, para ir às compras, para ir ao cinema, para ir jantar fora, as empresas têm mais dinheiro para reinvestir e a economia continua a funcionar e este é o dinheiro da economia. O problema em Portugal é que os governantes têm a ideia de que o português, quando tem mais dinheiro, guarda no colchão ou vai gastar de alguma forma errada. Inclusivamente, o Presidente dizia numa entrevista ao Observador que temos de ser um partido fiscalista, somos um partido fiscalista, temos de saber o que é que os portugueses gastam o dinheiro. Não têm. É sério? É aquilo que quiserem. Sim, o André Ventura disse. O que é que ele tem a ver com isso? Não é? Ao Observador, quando o governo deu aqueles 125 euros de subsídio, lembra-se? Sim. Se não me engano, em dezembro de final de Sim. Ele dizia isto numa entrevista. Se usou um partido fiscalista, porque as pessoas não podem receber 125 euros para gastar tabaco em whisky. E como é que, se as pessoas gastarem dinheiro em whisky, como é que nós sabemos? Se é dos 125 euros que ganharam ou se é do seu ordenado? Como é que se faz aqui a distinção? Claro, e o que é que o Estado tem a ver com a forma como eu gasto o meu dinheiro? Não, isso também tem a ver com a forma como eu vejo a sociedade e essa questão. Eu acho que os portugueses, as pessoas são livres de gastar o dinheiro que ganham da maneira que quiserem. Se quiserem gastar em comida, gastem em comida. Se quiserem gastar em pipocas, é em pipocas. É o que quiserem. Se seja nada ilegal, eu acho que não tem que haver um Estado fiscalizador, porque isso é o que havia na antiga União Soviética e outros Venezuela, Cuba e essas coisas todas. Eu acho que é isso que nós temos que fugir. Portanto, eu acho que, baixando os impostos, e os portugueses tendo mais dinheiro no bolso, e as empresas tendo mais dinheiro para investir, até podia-se criar uma forma qualquer, a nível legislativo, de que parte dos lucros da empresa tivesse ser investido na própria empresa. Okay? Nós, nos anos 80, tínhamos muitas empresas a ganhar muito dinheiro, e depois os donos das empresas, que eram pessoas iliteradas em termos de gestão, acabavam por comprar Ferraris e casas com China, a empresa falia, um cento e tal, 1.000, 2.000 empregados para a rua, e depois tinha aquela Estado a suportar tudo isso. Portanto, eu acho que tem que haver aí algum cuidado. Também tenho ideia que os nossos empresários de agora não são os mesmos empresários. Sim, mas repare, mesmo nessa altura, isso acontecia, é verdade, acontecia, mas eu por acaso até tenho algum conhecimento. Por exemplo, falava-se muito que isso acontecia naquela cintura ali industrial, têxtil do norte, entre Porto e Braga e tal. Mas eu conheci, quando jovem, muita gente ligada até a essa atividade, e nem todos eram assim. Eu posso lhe dizer, por exemplo, pessoas como o pai do atual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, eram pessoas até de alguma, como direi, austeridade perante eles próprios, ou seja, pessoas educadas para serem responsáveis socialmente e não eram propriamente novos ricos. Muitas vezes cria-se esta ideia, generaliza-se uma ideia, mas depois também havia casos que não eram assim. Mas pronto, adiante. Nós aqui em Portugal temos uma cultura que me incomoda um bocadinho, que é, e acho que até os Lusíadas falam isso, que é a inveja. Parece que não gostamos de ver os outros bem ou melhor do que nós. Sim. E isso reflete-se muito também na forma como se gera também. Sim. Há muita inveja. E a inveja é um mau motor. Mas já o Luís Vaz Camarões falava nisso, não é? Pois, exato. Muito bem. Uma questão essencial, pelo menos isto é a minha opinião, para o futuro das democracias ocidentais é o da representação, que está atualmente sob ameaça, porque é para mim muito nítido que as elites políticas cumprem agendas não escrutinadas e até muitas vezes alheias ao interesse dos cidadãos. Há casos como o português em que a dimensão da abstenção retira até, a meu ver, legitimidade aos governos. Neste momento pode-se ter uma maioria absoluta na Assembleia da República com o quê? 16%? 16%. Não, pois, quer dizer, mas do todo, portanto, do todo eleitoral, considerando as pessoas que nem sequer vão votar, isto depois fica uma porcentagem muito pequenina. A coligação tem ideias para aproximar os cidadãos das decisões legislativas e executivas, ou não encontra grandes problemas na forma como a Terceira República em particular e o Ocidente em geral estão a fazer a gestão da representatividade democrática? Não só encontra, como temos várias propostas nessa área, sobretudo. A primeira começa logo e nós salientamos muito esse problema e descrevemos muito esse problema e da forma como o Paulo acabou de dizer, que é o facto de uma porcentagem muito grande de votos, são dezenas de milhares de votos, serem perdidos, que eram votos suficientes para eleger, e nós fizemos essas contas, cerca de 25 deputados. 25 deputados de 230 é mais de 10%, não é?
Portanto, é algo que não é deficiente e tem que ser analisado. Além de que, do ponto de vista da democracia, é algo que me preocupa. O facto de haver uma abstenção tão grande não pode passar despercebido aos partidos e não pode, sobretudo, ser ignorado, porque é de facto muito importante. Então, nós temos várias propostas ao nível da lei eleitoral, de mudança da lei eleitoral, entre elas a criação do círculo de compensação para aproveitar todos esses votos perdidos, não é? Mais ou menos à imagem daquilo que é feito nos Açores, não é? Nos Açores, os votos, os deputados são eleitos, os votos que sobram depois da eleição de todos os deputados são utilizados no círculo de compensação para eleger mais, se não me engano, nos Açores são 2 ou 3 deputados. Aqui no continente podíamos fazer uma coisa semelhante. Eu já ouvi teorias como aquela de que os lugares correspondentes à abstenção devem ficar abaixo no Parlamento, mas isso também não faz sentido nenhum, porque tiraria representatividade, se calhar aos sítios onde mais abstenção há, tipo colegas, o facto de que a lei tem só 2 deputados, direito a 2 deputados, numa situação dessas, se calhar tinha ainda menos. Portanto, ou como aquela proposta que um determinado partido tinha, que 100 deputados chega, 100 deputados não chega, porque 100 deputados dão representatividade a todos esses municípios mais pequenos. Depois, outra proposta que nós temos tem a ver com os círculos eleitorais de fora da Europa e da Europa. Nós temos uma diáspora de 1 milhão e tal de pessoas que só elegem 4 deputados. Não é? Portanto, isso acaba por ser muito injusto e nós temos uma proposta também para isso. Outra proposta que nós temos na sala eleitoral tem a ver com o voto eletrónico. Nós achamos que devia ser ponderado. Nos círculos eleitorais da Europa e fora da Europa, então, era fundamental, porque eu tenho amigos que estavam a trabalhar em Angola nas últimas eleições e a receber o boletim de votos no dia que ele devia ter escolhido no dia das eleições cá em Portugal. Portanto, não serve de nada. Até porque os nossos serviços consulares, isso é outra coisa também muito boa, já escrevi um artigo sobre isto, sobre os serviços consulares. Os nossos serviços consulares, por isso, simplesmente não funcionam. Não funciona porque não há respeito sequer do governo pelos próprios serviços consulares. Somos nós próprios, o governo de Portugal, que não respeita. E eu dou vários exemplos. Na Embaixada do Dubai, em Portugal, o consulado, não há uma única pessoa que fale português. Uma única. Não há nenhum português, nem sequer alguém que fale português. Portanto, um português que se desloque lá e que não saiba falar uma outra língua não é atendido. Porquê? Porque um português não vai para lá trabalhar aos preços que trabalham as pessoas daquela zona que trabalham por tudo e meia. Tal como acontece depois, neste caso, de Portugal para os Estados Unidos, um português não vai trabalhar para o consulado ou para uma embaixada portuguesa nos Estados Unidos a receber o ordenado mínimo em Portugal, porque o ordenado mínimo em Portugal é 3 vezes inferior ao ordenado normal no McDonald's. Portanto, há pessoas que vão para lá trabalhar e ao fim de 5, 6 meses acabam por sair porque não conseguem sobreviver lá, pura e simplesmente. Portanto, não há apoio, o apoio que devia haver aos serviços consulares. Os serviços consulares são importantíssimos. As embaixadas não funcionam um pouco por todo o país e não é para problema. O problema não é das pessoas que lá trabalham, porque há muitos, eu conheci muitos portugueses e pessoas que trabalham nos serviços consulares super competentes, que adoram o país, têm um orgulho enorme em ser português e em representar Portugal no estrangeiro, mas depois não têm o apoio de cá que deviam ter. Eu dou um outro exemplo que é gritante, que deram este facto como sendo verdadeiro. Eu ainda não consegui comprovar, mas também nunca ninguém me negou. A segurança da embaixada portuguesa em Angola é feita pela polícia angolana. E eu pergunto, lá está, em que raio do mundo é que isto é normal? A embaixada portuguesa é só nacional. Tem que ser os militares portugueses, ou uma força qualquer portuguesa, ou que sejam privados, contratados por Portugal, a fazer a segurança. Não pode ser a polícia do país onde eles estão a fazer a segurança lá. Isso é inaceitável e inacreditável. É surrealista. Okay. Portanto, não é normal. Pronto, e depois temos umas outras medidas em relação à lei eleitoral, sobretudo medidas administrativas mais eficazes para a coleta dos votos, porque as coisas são feitas e na altura da pandemia eram feitas assim de uma forma um bocado estranha, pelos boletins de votos, porque não tem número. Portanto, são mais 10 medidas para a lei eleitoral que nós temos, além do ciclo de compensação, que eu acho que é importantíssimo. O Nuno acha que esta questão da abstenção é uma batalha perdida, ou seja, vamos ter para sempre pelo menos 50% de pessoas que não lhe apetecem ir votar e não vão? Não. Há para falar da ideologia de género, não foi? E agora passa a ideologia de género, passa a da cidadania. Anda lá, pera. Eu acho que as aulas de cidadania são importantíssimas. E porquê é que eu acho isto? Porque era importantíssimo nas aulas de cidadania os nossos filhos aprenderem sobre literacia financeira,
sobre a lei eleitoral, sobre a importância de votar, sobre porquê que vão votar, sobre a diferença que faz votar ou não votar na sociedade e no seu próprio futuro. Eu acho que se nós começássemos por aí, a abstenção reduzia. Não reduzia para zero, nem para 10%, provavelmente, mas muito provavelmente não andaria para 50%. É a ideia que eu tenho. Era importante que depois percebessem, logo desde ter a idade, que faz parte da democracia votar. Não custa nada, é uma medida que se paga, perde-se meia hora e faz um voto. No meu caso, eu quero 5 minutos para votar, nunca tenho filas, é um instantinho. E se nós conseguimos fazer estas mudanças na lei eleitoral, e tornar a fazer o voto eletrónico, e tornar tudo isto muito mais ágil e menos burocrático, se calhar ainda fica mais simples. E era muito importante que as pessoas todas votassem, mas isto é uma coisa cultural, tem que ser educado, acho eu. E podia começar precisamente, usem as aulas de cidadania para aquilo que interessa, em vez de andar a discutir. Sim, embora também haja um segmento da abstenção que são pessoas politicamente ativas e esclarecidas, mas que não votam por protesto. Mas essas pessoas têm que se explicar que o protesto não é não votar, é votar nulo, exatamente. Façam o que quiserem, mas vão lá demonstrar o vosso desagrado. Exatamente. Ok. Lemos no segmento Segurança e Defesa do programa da Alternativa. Proceder à imediata revisão do Pacto Global para a Migração, de forma a permitir conciliar a responsabilidade internacional no acolhimento de refugiados com o direito que os países têm de proteger as suas fronteiras e garantir a segurança dos seus cidadãos. A questão do acolhimento de refugiados é problemática porque estes frequentemente parecem ser constituídos apenas por homens jovens, levantando sólidas suspeitas de que a figura do refugiado está a ser usada para justificar a simples migração por motivos económicos. Por outro lado, o direito de proteger as fronteiras choca gritantemente com os mandatos permissivos e promotores da imigração em massa da União Europeia. Quero comentar? Esse é um dos meus temas preferidos. Eu tenho vários artigos escritos sobre isso, sobre esta política que nós temos de baixos salários e alta imigração. Exato. Já escrevi vários artigos sobre isso, na altura que era colunista do Novo, e noutros jornais também, porque é um tema que me é caro. Sobre o Pacto Migratório, o Pacto de Migração. Portugal foi a Marrocos assinar o Pacto de Migração. Ninguém soube nada, o nosso ministro foi lá, assinou, foi-se embora, todo contente. E para a vidinha dele. O primeiro-ministro belga fez a mesma coisa, foi lá, assinou, sem assinar a faca de ninguém, não deu explicações, foi lá, assinou, voltou para a Bélgica. Teve que se demitir. Isto é um assunto grave demais e importante demais. Para o primeiro-ministro decidir como é que vai fazer. Mas em Portugal tudo acontece e tudo é válido e ninguém se demite, não é? Em Portugal não há responsabilização de ninguém. Os presidentes de Câmara, presidentes, seja quem for, deixam dívidas monstruosas, está tudo bem e vem atrás para a Exatamente. E isto do Pacto Migratório, ou eu dou um exemplo ainda mais comum, que é mais recente, que é o Pacto de Mobilidade com o CPLP, com os PALOP. Com os PALOP. Não, com os PALOP. Foi assinado pelo Marcelo Rebelo de Sousa e pelo António Costa em Holanda, foram a Holanda de propósito, todos contentes, com uma comemoração, e assinaram o pacto com todos, com os países todos. Sem nós sabermos, ninguém sabia o que era aquele pacto, o Pacto de Mobilidade, ninguém sabe o que é aquilo. Não sabia na altura, aquilo não foi sequer a Assembleia da República. Como é que os deputados estão lá para nos representar e não têm conhecimento daquilo que é assinado? É assinado e ainda por cima um acordo que permite que qualquer pessoa destes países venha para Portugal sempre que quiser viver. Não é vir passear podem vir todos. Podem vir viver cá. E depois tudo isto é uma bola de neve. Paulo. Eu já tentei explicar isto, se calhar as pessoas não percebem ou não me dão relevância, eu não apareço muito na televisão. Mas se nós juntarmos o Pacto de Mobilidade com a CPLP, se juntarmos o Pacto Migratório que foi assinado, se juntarmos a política de nacionalidade de porta aberta que nós temos, e ainda a isto juntarmos a lei de base da habitação que diz que toda a gente que está em Portugal a viver tem que ter uma casa, o que isto vai fazer é que todas estas pessoas que vêm para Portugal têm que ter uma casa. E as casas não se pagam sozinhas, alguém tem que pagar as casas. Eu acho muito bem, não fico ninguém viver na rua. Não quero ver ninguém viver na rua, quero que as pessoas vivem. Claro, obviamente. Mas nós temos que ter um bocadinho, temos que ter dois dedos de testa antes de tomar medidas destas, não é? Antes de um presidente e para ter poder dizer, venham todos para Portugal. E depois o que é que acontece? Vêm 100 e tal timorenses e ficam a viver na rua, que não há nem trabalho, nem casa, nem coisa nenhuma para eles. Isto é de uma irresponsabilidade. Todo mundo aprova isto para mim, mais do que responsabilidade, eu já escrevi isto uma vez, isto é criminosa pátria para mim. Sim. E em pleno contexto de crise habitacional no país. Não? Precisamente, mas esta crise habitacional também é muito derivada a isso. Não só. Claro, também. Neste momento temos 15 mil sem abrigo em Lisboa, 15 mil. Sim. A questão de ver quem são esses 15 mil, de onde é que vêm, quem são, porque é que isto aconteceu. Mas nós sabemos que há muitos. E depois há uma outra coisa que, lá está,
correndo o risco também parecer muito agressivo. Estas pessoas vêm para Portugal e eu volto a dizer e frisar isto que é importante que se perceba. Em primeiro lugar, eu sou humanista. Eu não quero que ninguém passe mal, eu não quero que ninguém sofra, eu quero as pessoas todas a ver como o máximo de dignidade possível. Mas estas pessoas vêm para Portugal e vão ter uma casa. E o meu filho, não deu oportunidade para isso, mas o meu filho que tem 40 anos ainda vive na minha casa porque não tem dinheiro para comprar uma casa para ele ou para sustentar. Em que parte do mundo é que isto é normal? Os filhos dos portugueses não podem sair de casa porque não conseguem pagar uma renda. Mas uma pessoa do planeta fora tem automaticamente uma casa a pagar 5, 10, 15 e 50 euros. Os que pagam, eu tenho ideia que há sempre uma renda mínima, consoante os apoios que recebem. Mas a verdade é essa, é que quem tem uma situação, um trabalho normal, muito normal, não consegue pagar uma renda numa casa em Lisboa. Eles não estão a falar de questão, muitas vezes nos arredores. Aqui em Sintra, em Mem Martins, que não é uma zona chique de maneira nenhuma, em Mem Martins eu já vi quartos a alugar por 600 euros. Quartos. Incrível. Um filho Incrível. aos 40 anos vive na minha casa, não vai ser que eu tenho um quarto, vai ter uma casa dele, então não vai claro. O quarto fica na minha. A questão claro. é os nossos filhos não têm a forma de sair de casa, mas no entanto vão ser oferecidas casas a outras pessoas. E sabe que às vezes isso não tenha mal contra essas pessoas, nem desejo nada de mal a ninguém. Não, obviamente. Mas eu acho que nós, em primeiro lugar, temos de tratar de quem cá está já. Mas sermos racionais, quase muitas vezes temos que pedir desculpa por sermos racionais, não é? E sabe que isso depois tem consequências até orgânicas. Por exemplo, eu tenho uma experiência de trabalho com pessoas mais jovens, chamados millennials, ou na casa dos 30 e tal anos, que ainda vivem com os pais. E o que é que acontece com esta gente? Pois é muito difícil exigir performance destas criaturas, porque pois já são muito sensíveis e depois de qualquer forma não têm nada a perder, porque não têm rendas para pagar, não têm contas para pagar, vivem em casa dos pais. Portanto, em última análise, chateiam-se. Se alguém os corrige ou lhes faz uma crítica, então nesse caso não gostas de mim, vão-me embora. Quando, vamos lá ver, a prática profissional, e principalmente nestas idades, tem a ver muitas vezes com sermos criticados, porque nós não nascemos ensinados, não é? Só que lá está, há uma certa desresponsabilização, porque as pessoas não têm compromissos. Ainda não casaram, não têm filhos, não têm rendas para pagar, não têm... Mas porquê? Porque também, como disse muito bem o Nuno, não há condições para estas pessoas saírem de casa dos pais. Porque as rendas é uma coisa inacreditável, como aliás acabou de ilustrar. Um quarto em Mem Martins por 600 euros é uma coisa... É surrealista, quer dizer. Mas eu falo muito porque eu gosto muito de usar exemplos que me são próximos e isso de preferência até comigo, porque eu sei que não erro. Claro, obviamente. Que não falho e que não estou a inventar uma história qualquer sobre a minha avó. Eu sei que estou a dizer. E a renda da minha casa, em outubro de 2022, era de 384 euros. Em outubro de 2022. Em novembro de 2022 a renda aumentou para 500 e qualquer coisa. Agora imagine, se eu ganhasse 1.200 euros, vamos por assim. Exato. Com uma renda de 384 euros eu estava bem, consegui fazer a minha vida, consegui ter um carro, consegui jantar fora com a minha família várias vezes, tive uma vida não desafogada, mas uma vida normal. No mês seguinte, portanto em novembro, aumentou para 500 e tal. Ok, 500 e tal para 1.200, ainda dá para eu fazer uma vida, se calhar gente fora menos vezes, se calhar em depois de comprar um fato de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 coisas ano. Pronto, algum bocadinho mais de cuidado, mas consigo fazer a minha vida. Este ano, em novembro de 2023, a renda passou para hoje eu via, quando caiu, 707 euros. Se eu ganhar 1.200 euros, quem é que me explica como é que eu consigo sobreviver pagando 700 euros de renda? Porque eu depois tenho que pagar água, luz, gás... Claro, alimentação... Tenho que comer, tenho uma filha, não é? Sou eu e a minha filha, porque ela também tem que ter também, embora seja pequenina. É impossível. Depois tenho que pagar combustível para poder trabalhar, o transporte, eu agora tenho que usar muito o comboio para ir para Lisboa, mas a verdade é que eu moro afastado aqui de Sintra, do centro, portanto não posso ir, porque só um autocarro de uma hora, tenho que ter carro para vir até aqui, portanto há sempre custos. Como é que uma pessoa consegue sobreviver se a renda é 80% do valor que ganha? Incrível. Portanto, não dá. E o problema é que não há apoios para isto. E o Estado demite-se de completamente. Muito bem. Mas o Paulo não falou de uma proposta que nós temos importantíssima para a segurança. Que é uma proposta que não é consensual. É algo que eu trabalhei em 2019 com elementos das forças de segurança, todas. Eu procuro sempre, antes de fazer uma proposta,
fazê-lo de forma séria. Portanto, eu falo com as pessoas interessadas, porque eles melhor do que eu, seguramente, sabem aquilo que nós temos que propor, que é logo a primeira proposta que nós temos sobre a segurança no nosso programa, que é gradualmente, fazendo isto de forma gradual, fazer uma integração das forças de segurança numa única Polícia Nacional. Ao exemplo daquilo que já acontece noutros países. E porquê? Há muitos custos, inclusive até termos de custos que são racionalizados. Há muitas coisas que neste momento são duplicadas e triplicadas que deixariam de ser. Há coisas muito básicas, até a nível operacional. Que sentido é que faz? Por exemplo, se eu tiver que ser chamado, imagina, eu moro numa zona, o sítio onde eu moro é da GNR, é a GNR que atua na zona do mundo. Mas imagino que a PSP, isto já não aconteceu, a PSP quer acabar por estar depoimento como testemunha ou como qualquer coisa sobre um determinado caso à sede da PSP ali ao pé do Restelo. A PSP comunica à GNR, a GNR comunica-me a mim, pede-me para eu, se faz favor, passar no posto da GNR. Eu perco horas para ir ao posto da GNR. Entretanto, já há uma notícia que não me conseguiu contactar, por acaso eu estou no número de telefone, mas se não tivesse, tinha que ir à minha casa deixar um papelinho para eu ler e depois me mandar lá, tenho que ir à GNR. Depois a GNR vai dizer, olha, a PSP quer que o senhor vá lá. E dá um monte de papelinho a dizer que eu tenho que ir à PSP. Depois a própria GNR ainda vai ter que ir à PSP e dizer, olha, o senhor já está notificado, vai aí. Bom Deus. Que prejuízo é esta? A quantidade de polícias que perdem tempo a fazer este tipo de trabalho. O tempo que eu perco a andar de um lado para o outro, só para saber que fui notificado, não era mais fácil uma força de segurança enviar imediatamente um e-mail a dizer, olha, não importa-se vir cá. É claro. Isto que faz sentido. Claro. Há um bandido qualquer, seja quem for, que fugiu para a Leiria, ao centro da cidade. A PSP vai atrás dele. De repente o senhor fugiu, foi para uma aldeia, refugiar-se uma aldeia qualquer. A PSP não pode ir atrás dele. Ligar para a GNR, para os senhores da GNR lá ir. Quando vai chegar, já ele está em Granada. Portanto, não, claro. São coisas que não faz sentido. E é muito importante, era importante implementar isto. Eu sei, daquilo que falei, das pessoas com que eu falei, que para os polícias comuns, para as pessoas que andam na rua, tanto se lhes dá estarem com um tipo ao lado, tipo azul ou de verde, é indiferente. Eles são irmãos, têm que trabalhar todos com o mesmo, têm que se proteger todos uns aos outros e estão todos ali lado a lado. O problema aqui é as chefias. Porquê? Porque se houver 6 chefias na PSP e 6 chefias na GNR, eles sabem perfeitamente, se houver uma força única, nós não precisamos de 200. Já há muita gente que vai ter que fazer outras coisas. E a questão é essa. Há um clientelismo muito grande à volta da política e à volta de tudo aquilo que são cargos públicos. E isso vai incomodar muita gente. Mas eu acho que nós temos todos muito a ganhar. Até porque lá está. Eu tento sempre focar as medidas que faço e as ideias que tenho nas pessoas. Mas as pessoas que realmente precisam de ajuda e precisam de ter uma voz. Os polícias da GNR, quando saem da sua terra em Viana do Castelo ou no Ponte Lima e vêm para Lisboa, porque aqui é como ser preciso, ficam aqui anos, aliás, da GNR, não da PSP, ficam anos e anos e anos aqui, 20 anos até, sem família, ver os pais, que estavam habituados a ver a vida toda lá dos pais, ver os pais uma vez por ano ou duas, às vezes alguns têm que deixar lá filhos e tudo, porque ainda são pequenos para fazer uma viagem destas, ou para Lisboa. E em Lisboa não se consegue viver com o ordenado de um polícia. A verdade é esta: o polícia acabado de entrar na força ganha um pouco mais que o ordenado mínimo. E como é que não euros ou 1000 euros consegue pagar uma casa em Lisboa? Não sei. E depois não há coisa. E depois é pouco mais ou menos. As quadras, e as quadras não têm dormitórios. Há as quadras aqui que não têm uma copa para aquecer a comida. E o subsídio de refeição dos polícias é 4 euros e qualquer coisa. Quem cobra 4 euros? Aqui em Sintra, quem é que cobra 4 euros? É quase lá de não se come. Talvez na província se consiga, mas aqui não se consegue. Esses factos até dói. Uma polícia única, estas pessoas podiam muito mais facilmente voltar para as suas famílias, porque havia uma forma melhor, que era uma organização, de distribuir as pessoas pelas suas zonas. E se calhar não ficava na sua aldeia, mas ficava a 20 km da sua aldeia, ou 30 km da sua aldeia. Pode ir a casa. Obviamente. E a questão é essa: eu acho que nós temos que focar nas pessoas nos que trabalham, neste caso as polícias, e também na comunidade que tem a polícia mais perto de si, uma polícia de proximidade. É muito diferente para mim ser abordado na rua por um tipo que eu nunca vi na minha vida, ou ser abordado na rua por um tipo que eu tenho na rua na escola, não sei o quê. Então, há outro respeito, há outra proximidade, e eu acho que esta proposta era muito, muito importante. Eu cheguei a apresentá-la quando estava no outro partido, na Assembleia da República, cheguei a apresentá-la ao Presidente para defendermos isto. Foi posto lado, que é uma coisa muito que choca muito e que pode dividir. Mas eu acho que nós temos que ser mesmo disruptivos muitas vezes. Sim, obviamente. Não é assim, fazer mesmo que todos os outros fizeram. A reforma é disruptiva por natureza, por definição. Não pode ser disruptivo e dizer as coisas que as pessoas não gostam. Claro. Só ofendi todos os dias, portanto é a minha forma.
Bom, já vamos aqui com 1h e quase 10 de conversa, que está a ser muito agradável. Está a ser muito agradável. Mas vamos aqui às perguntas de fecho. Isso é que eu estou eu gostava que o Nuno fizesse aqui um exercício, que já deve ter feito, com certeza, que é este. Eu vou-lhe ser franco. Lendo o programa do Alternativa 21, fica-se com uma ideia um bocadinho diferente depois ouvindo-o falar. E eu, agora, ouvindo-o falar, colocava, digamos se estou errado, colocava a Alternativa 21, se tivesse que o sentar na Assembleia da República, algures entre o Chega e o PSD, ou coisa do tipo, em termos ideológicos. Mas o que eu lhe quero perguntar é isto. Neste âmbito do panorama político, do espectro político nacional, qual é o argumento ou os argumentos fundamentais de diferenciação entre os partidos com que a Alternativa concorre, contra os quais a Alternativa concorre? O que é que, para o eleitor, o que é que o Nuno tem como motivos de, em vez de votar em Chega ou em vez de votar em AD, a Alternativa é uma resposta? Entre estes dois é muito fácil de responder. O Paulo falou da questão de nós nos sentarmos, em teoria, não é? Em termos ideológicos, entre o Chega e o PSD. Isto partindo do princípio que o Chega, eu não sei qual é a ideia do Paulo sobre isso, mas calculo que não considera o Chega um partido de extrema-direita? Não, eu considero o extrema-direita, a mim faz muita confusão, porque se eu para classificar o Chega de extrema-direita, tinha que classificar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista como de hiper-esquerda, mega-esquerda, não sei o quê. Portanto, não vale a pena irmos por aí. Não vale a pena. O meu problema, e um dos motivos dos quais eu ter saído e ter sido, até de certa forma, bastante crítico em relação à forma como o Chega estava a fazer política, e essa do Estado já lá vou, mas à parte ideológica. Nós tivemos o presidente do partido, do Chega, a semana passada, e já tinha feito isto, 9 de abril de 2022, de assumir publicamente que o Chega não é de direita nem de esquerda. Ele tinha andado vários anos a dizer que o Chega era o único partido de direita em Portugal, e depois, de repente, chega ali num ponto em que muda o discurso e o Chega já não é de direita nem de esquerda. E depois, não só muda o discurso, como muda também a nível de propostas e começa ali Há muita coisa que está a mudar no Chega, há muita coisa. E porquê? A estratégia quando nós criámos o Chega, e o Chega, quando foi criado, hoje dei uma outra entrevista a uma colega sua e expliquei desta fase, porque a entrevista era sobre, o que ela queria especificamente era saber sobre a parte de criação e porque é que levou a sair do PSD para criar o Chega. O Chega, quando foi criado por pessoas muito bem intencionadas, muitas delas cheias da sociedade civil, que nunca tinham tido nada na política, e que queriam um partido que as representasse. Um partido conservador nos costumes, liberal em termos económicos, e que os representasse. A verdade é que esse partido neste momento não existe. Esse partido deixou de existir pouco tempo depois, vá lá, 2020, pouco tempo depois de termos elegido um deputado. Começou a haver uma deriva ideológica e depois ficou mais acentuada dessa deriva e essa mudança ideológica quando a dada altura se percebeu que mais do que representar aquelas pessoas, e isso é o que eu defendo que o partido a fazer, eu acho que o partido apresenta propostas ao seu eleitorado e depois de estar à Assembleia da República deve manter-se fiel ao seu eleitorado, porque se não o fizer está a atrair as pessoas que votaram nele. E é o que neste caso é um dos que nos levou depois a ter saído, a ter antagonizado de alguma forma o que eles estavam a fazer. A dada altura, naquele partido, percebeu-se que se podia, dada a fragilidade que o PSD tinha naquela altura, se conseguia lutar diretamente com o PSD. E isso fez com que se mudasse completamente a estratégia e completamente a questão ideológica. Neste momento, nós temos um partido que chega que não é direita, é um partido que está a pescar o olho ao centro-esquerda. O centro-esquerda porque a social-democracia é centro-esquerda. Nós em Portugal sempre tivemos a ideia de que o PSD era um partido de direita. Mas não é, nunca foi. Nunca foi o que o Sá Carneiro, não foi o que o Dr. Rio, e nunca foi. Enquanto for um partido marcadamente social-democrata, há de ser sempre centro-esquerda. O que não está errado. Eu acho que cada partido tem a sua ideologia e deve defender aquilo que acredita. E depois devemos gladiar-nos na Assembleia da República. A grande diferença entre nós e o votar Chega, por exemplo, tem a ver com a forma como nós gladiamos.
As ideias que eu tinha em 2018 ou 2019, quando ajudei a criar o Partido Chega, não mudaram. Eu continuo, ao contrário de outros que vão mudando e andam ali zigzags, eu continuo a defender o conservadorismo a nível social. Eu defendo que a família é a célula base da sociedade e isso para mim é imutável e não há forma de me convencer do contrário. É na família que nós encontramos a educação, é na família que nós recebemos os valores que precisamos para depois crescermos. Podem dizer que na escola as pessoas também ensinam muita coisa e também ensinam valores. É verdade que sim, a escola é importante também, mas é na família que os valores são aprendidos. Porque se eu chegar à escola sem ter aprendido os valores na família, dificilmente as pessoas conseguirão ter valor em mim. E eles já vão ser muito mal educado, já vão ser um pouco insuportável, uma economia que é rebelde. E não é o Estado que vai substituir a família. Não é o Estado que vai, exatamente. Como a esquerda quer. A esquerda quer isso. Portanto, para mim, a família é a base da sociedade e isso tem a ver com o conservadorismo que eu tenho. Eu sou conservador, um conservador liberal, lá está, porque em termos económicos acredito no liberalismo, mas com convicções que não são, como é que eu dizer, sem convicções extremadas, não é? Sendo acima de tudo um humanista. E a grande diferença entre o que está cheio ao votar na Alternativa 21 tem a ver com a forma de fazer política. Eu acho muito difícil. E eu já tentei explicar isto até a amigos das forças de segurança que tendencialmente votariam ao Chega. Em 5 anos, 4 anos e meio, da Assembleia da República, o que é que o Chega conseguiu aprovar na Assembleia da República? O que é que o Chega conseguiu discutir de forma séria e o que é que propostas é que o Chega conseguiu levar a que os outros partidos discutissem, não é aprovassem, eu até compreendo, até dou barato aprovar ou não, discutissem de forma séria questões como a imigração, como a ideologia de género. Porquê? Se eu hoje estou aqui a chamar frouxa um, prostituta política ao outro, a dizer à outra parva é tua tia ou mentirosa é tua tia, ou o que é? Que moral é que eu tenho para no dia a seguir chegar aqui com uma proposta e dizer, olha, meus amigos, eu tenho aqui uma proposta muito porreira para aumentar os salários da função pública, ou para dar o subsídio que os polícias precisam, que é justo. Toda a gente sabe que é justo, mas vão virar as costas. Então ainda vou chamar as contas e agora queres isso que você está para conversar comigo. Dá uma volta, não é? E o que é que fazem? No dia a seguir apresentam uma proposta igual. E isto tem acontecido. O Chega tem servido para absolutamente nada, sem fazer barulho. Nada não. Há uma coisa que eu acho que o Chega foi importante, que foi meter medo aos outros partidos. Nisso eu acho que houve esse mérito e é algo que é importante. Porque os outros começaram a perceber. Espera lá, nós continuamos nesta senda de disparates, que é o que tem acontecido. Sim. Nos últimos anos tem sido uma senda de disparates. O PS teve maioria absoluta depois de ter tido 2 anos de governo, 2 mandatos de governo, não é? Portanto, eles já tinham os vícios todos quando tiveram a maioria absoluta. E a verdade é que esta maioria absoluta não houve estabilidade absolutamente nenhuma, até porque não chegou ao fim, e não conseguiram fazer nada de jeito, já vinham com os vícios todos. Portanto, o grave aqui é isto, é que PS e PSD são 2 partidos que estão demasiado perto do poder, são, na minha opinião, autênticas agências de emprego, e o Chega serviu para dar esses dados e dizer, olha, vocês não se põem a pau, vem aqui um maluco qualquer e começa-vos a pôr o pé em cima. E a verdade é que isso está a acontecer. Não é? Eu escrevi uma sondagem que discutimos nos 17%. 17% é mais 10% do que tiveram nas últimas eleições. E isso, não, mas sente-se que há alguma insatisfação nas pessoas, não é? Neste momento, com o sistema político e com a Terceira República. Nós, ao votar no Chega, é que nós queremos defender, se calhar em muitos casos, situações muito parecidas com aquelas que o Chega defende, nós queremos fazê-lo de forma séria. Eu quero chegar ao pé do Bloco de Esquerda, não sou amigo deles, nem preciso ser amigos, nem precisamos ser todos amigos e todos para o café, mas precisamos conversar de forma séria. Eu acho que a PSP e a GNR merecem um subsídio igual ao que teve a Polícia Judiciária. O que é que vocês pensam sobre isso? Concordamos mais ou menos, mas achamos que foi de outra forma. Ok, vamos sentar e conversar. Porque o objetivo é melhorar a qualidade de vida destas pessoas, não é? Não é poder dizer, fui eu que fiz isto, fui eu que fiz aquilo, ou foste. Não. Vamos sentar e vamos conversar e vamos melhorar a vida das pessoas. E isso tem muito a ver com a minha forma de estar a tudo. Eu dou um exemplo claro. Eu fui na Câmara de Sintra. Uma das primeiras propostas que eu fiz foi tornar oficial na Câmara a comemoração, portanto, fazer uma comemoração oficial do 25 de novembro. Que é coisa que não existe em mais lado nenhum no país. Foi aprovado. E o mais engraçado é que foi aprovado como um executivo socialista. A sério? Sim. Surpreendido. A Câmara de Sintra tem 5 vereadores socialistas, um vereador da CDU, 3 vereadores do PSD, um do CDS e eu que agora estou como independente. E conseguimos aprovar. Conseguimos aprovar porquê? Porque se conversou, porque se falou, porque se chegou a conclusões, porque no preâmbulo da proposta tem que explicar que
o 25 de novembro não é nada contra o 25 de abril, bem pelo contrário, é um componente, e vai no seguimento e tudo. Claro. Pronto, até porque o Presidente da Câmara foi uma pessoa que viveu o 25 de novembro de perto. Quando muito procurava que não se transformasse uma ditadura, que uma ditadura passasse a outra. Nós saímos do regime autoritário para nos transformarmos em ditadura comunista, não é? Exato. Mas a verdade é que eu conseguimos, enquanto executivos, lá, eu que apresentei a proposta, mas o mérito não foi todo meu, não foi sozinho, obviamente. Portanto, conseguiu-se aprovar isso aqui. E aprovou-se exatamente por causa disso, porque há capacidade de diálogo. Uma coisa que eu acho muito importante, e que ninguém discutiu ao longo destes anos, e eu sei que a conversa já vai longa, eu tenho ideia que no último debate na televisão, o único que eu fiz na televisão, porque nós não temos espaço para mais, eu acho que falei sobre isto. Nesta altura da pandemia, nestes últimos anos que passou, e a pandemia também é relativo aqui, mas nesta altura da pandemia, do confinamento e tudo isso, foram tomadas por um governo de um país, neste caso o nosso, mas passou-se nos também, medidas inconstitucionais. Sim. Foram tomadas medidas inconstitucionais com o beneplácito de todos os outros que lá estavam. Porque ninguém se levantou contra isto. Eu escrevi um artigo a dizer isso, que as medidas eram inconstitucionais. Teve milhares e milhares de visualizações. Mas a verdade é que ninguém fez nada. Na Assembleia da República, que era onde alguém se devia ter revoltado contra isto e ter alertado contra os contratos. Nada. Foi toda a gente conivente com aquilo. Eu vi pessoas, como a Joana Amaral Dias, a falarem sobre isso. Eu próprio escrevi o tal artigo. Sim. Mas a verdade é que quem devia fazer a diferença, que é quem está na Assembleia da República, foram todos coniventes. Não, na sociedade civil havia muita gente a falar contra isso. Na classe política, não. Sim, mas os políticos não. Se eu digo isto, os jornalistas vão achar que eu sou doido, porque havia esta cultura do medo incutido, não é? Hoje soubemos que houve pareceres de médicos escondidos pela própria ordem dos médicos, não é? Exatamente. Portanto, para poderem dizer que a ciência estava toda de acordo. As nossas garantias foram amputados pelo próprio governo. Portanto, isto é sintomático de uma ditadura, não é? Completamente. E o que eu quero, enquanto... Mas nós assistimos a uma ditadura sanitária durante a pandemia. Eu acho também. E o que eu quero, enquanto deputado, ou o que eu acho que deve ser a minha função enquanto deputado, é precisamente velar para que isto não aconteça. E ter a coragem, lá está, porque eu nunca fiz vida política, felizmente. Nem eu, nem as pessoas que estão no partido, e é isso que nós queremos, é preciso ter a coragem de afrontar estas coisas. Isto não pode acontecer. A Constituição, há muitas coisas na Constituição que eu mudaria. Aliás, faz parte das nossas propostas algumas alterações legislativas. Mas a Constituição existe e tem de ser cumprida. E uma das coisas que a Constituição refere bem é a questão da nossa liberdade, dos nossos direitos, das nossas garantias. E isso nunca pode ser posto em causa por ninguém. Claro. E foi. E muito pior, menos por causa de uma gripe, não é? E pior, Paulo, é que recentemente foi aberta uma nova revisão constitucional para colocar isso na Constituição. Para colocar na Constituição a questão de poder haver confinamentos obrigatórios só porque estamos em segurança pública. É que hoje é a gripe, amanhã é o clima e fechamos em casa para salvar o planeta. Não é? E isto é gravíssimo. As pessoas não se apercebem disto. Uma das coisas mais graves que se passou nos últimos anos. E fala-se da corrupção, e a corrupção é gravíssima, tem prejuízos enormes para a sociedade e para a economia, mas um governo que cria leis inconstitucionais, que multa pessoas baseadas em leis constitucionais, que ostraciza pessoas e que manda pessoas para casa e que não podes estar na praia, que és multado e que existe aquilo. Inconstitucionalmente, isto é muito, muito grave. Devia ter havido culpados e não houve, porque o povo a seguir foi uma maioria absoluta. E isso é que me incomoda, porque não houve ninguém com coragem de apontar o dedo ao governo. Uma coisa que me fez na altura, deixou-me mesmo confuso, que é, eu perguntei a mim mesmo, ainda há jornalistas em Portugal, porque a Secretária-Geral da Saúde chamava a senhora, ajude-me, Nuno, como se chamava a Secretária-Geral da Saúde na altura da pandemia? Aquela senhora mais velha, não é? Sim, que fazia as conferências de imprensa. Sim, agora não me lembrou. Ok, não interessa, as pessoas sabem quem é que eu estou a falar. Fez uma conferência de imprensa a dizer que estava a somar como mortos Covid pessoas que não morriam de Covid, mas que apenas acusavam Covid. E não se levantou um jornalista, tipo, mas, desculpe, isso faz algum sentido? Que sentido é que isso faz? Então nós estamos a contabilizar como mortos Covid pessoas que morreram, imagina, de ataque de coração, mas por acaso tinham Covid. E ela disse isto numa conferência de imprensa. Se fosse uma morte de atropelamento com Covid. Sim, não, mas isto, repare, isto está no YouTube ainda hoje, pode-se ver a senhora a dizer isto. E não há um jornalista que se levante e diga, minha senhora, mas desculpa, qual é o sentido disso?
Isso serve só para assustar as pessoas, não serve para nada. Escrevi também uma vez um artigo sobre outra coisa que para mim é, lá está, tem a ver com a minha mente pragmática. O meu cérebro deve funcionar mal. Eu só consigo ver as coisas assim. Como é que se pode inventar aquela história do passaporte sanitário? Virem-me dizer que tem um passaporte sanitário para entrar para o outro lado, se já havia a questão das vacinas russas. Se o governo garante que se uma pessoa vacinada não transmite a doença, exato, a pessoa não há ter liberdade para andar na rua. Se não transmite. Não garantem que não transmite. Não deram o voto. Exatamente. Então, porque é que eu não posso transmitir? Não faz sequer sentido. E havia ali tanta incongruência e ninguém foi capaz de apontar o dedo a isso. Eu acho que deve ser dos poucos políticos, das poucas pessoas na vida política a assumir, desde o primeiro minuto, eu não fui vacinado. Não fui. E não permiti que a minha filha fosse também. Pronto e simples. Eu também não. Vamos fechar com uma última pergunta. E agora, mais do que na altura, acho que tinha razão. Sim. Não, mas sabe que eu mesmo na altura, há muita gente que me diz, mas na altura não havia informação. Quem quisesse, da BBC que explicava quem quisesse chegar. Que em 19 anos não fazia sentido levar assim a sim, não é verdade, não havia informação. Quer dizer, havia informação e enfim, as pessoas também optaram por seguir. Não é? Não saber. Bom, num cenário em que o Nuno seja eleito para a Assembleia da República, que é o que vai acontecer. Vamos ver. Espero que sim, sinceramente. Gostava muito, acho que ia sinceramente. Desta parte. Como é que projeta essa presença no quadro legislativo e político do hemiciclo? Participaria numa aliança de poder com as forças ditas de centro-direita, ou com a Iniciativa Liberal, ou com a AD, ou então com o Chega? Vê-se numa aliança deste género? Se estiver a falar de uma aliança de governo, portanto, fazer parte de um governo... Sim, de governo. Eu acho que não. Eu acho que nós seríamos mais importantes como uma força moderadora, que pudesse... Okay. Imaginem que a minha posição dos deputados eleitos pela Artigo 21 podia ser o que fazia um fator de diferença. Não nos interessa ir para o governo. Interessa-nos precisamente estar lá para ver se as coisas são bem feitas, para analisar tudo, para falar de forma ponderada com toda a gente. E não conseguiríamos falar abertamente com todos se fizéssemos parte do governo, da instituição governativa. Agora, se nós formos eleitos e houver uma moção de censura ao governo, se o governo for de direita, obviamente que não votaremos, a menos que tenha acontecido alguma coisa escabrosa. Se houver caso de corrupção, como que houve antes, seja que o governo for, é para mandar abaixo. Há certas coisas que nós não podemos permitir. E os portugueses têm sido usados ao longo dos anos e muito, não é? E nós estamos prestes a comemorar os 50 anos do 25 de Abril e o exemplo perfeito da maravilha que a nossa democracia nos trouxe é um governo da Madeira a cair por corrupção, o governo do país a cair por corrupção e todos os outros casos que nós temos visto. Portanto, se isto é o benefício da democracia, que raio, não é? O que é que nós andamos aqui a fazer? Portanto, eu acho que é importante haver uma força ali que consiga pôr... consiga ser, vá lá, a forma de amarrar tudo o resto e tentar fazer as coisas de uma forma séria. Eu tenho isso que disse, eu sou muito pragmático nessas coisas. Não me interessa ser governo, eu já quando estava no Chega podia ter sido deputado e não aceitei aquilo que me propuseram, porque eu acho que isso não é tudo. Não é tudo, tem que haver princípios e tem que haver valores. E se eu for eleito deputado agora nestas eleições, estarei lá para apoiar quem tiver ideias mais parecidas com as minhas, quem demonstrar que está lá em posição de poder para fazer o melhor para o país, essas pessoas, enquanto eu me conseguirem convencer de que estão lá por bem, terão o meu apoio. A partir do momento em que eu perceba que não estão, serei o primeiro a denunciar e sem ter pena de ninguém. Ok. Muito obrigado. Foi um prazer conversar consigo, a sério. Desejo-lhe mais felicidades para estas eleições e para o partido e para si, pessoalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Forte abraço. A entrevista foi muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite.